Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter, voltando pra gente atualizar o Colorado. O Inter responde polêmica de forma oficial, atualiza a situação do departamento médico e confirma lesão grave em um titular. E a gente vai falar sobre isso depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Sem mais delongas, sem mais demora, bora falar do Colorado. O Internacional, neste domingo, enfrenta a equipe do Fluminense, jogo às 8h30 da noite no estádio Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. E o Inter acabou divulgando a lista de relacionados para a partida desta noite. Estou colocando aí na tela para vocês a lista que não tem grandes novidades, tem ausências importantes e o Inter acabou se pronunciando de forma oficial sobre algumas dessas ausências, falando principalmente sobre departamento médico e uma situação específica que envolveu polêmica no último sábado. E eu começo, pessoal, atualizando a situação do departamento médico com várias informações importantes que foram trazidas pelo DM do Internacional. Começando com a situação do goleiro Rocher, que está em fase final de recuperação do dedo da mão, que ele teve uma fratura, já trabalha com bola, especificamente em algumas atividades, mas ainda não está totalmente liberado. Deve voltar a atuar depois do Super Mundial. Também atualizamos a situação de Johan Carboneiro, atacante colombiano, que também está em processo final da sua recuperação de uma lesão muscular na coxa. A expectativa é que também, para depois da parada para o Super Mundial, ele tenha plenas condições de jogo e seja um reforço mega importante para o técnico Roger Machado. O Inter também atualizou a situação do atacante Ricardo Matias, que segue sem lesão constatada, apenas tendo um desconforto na coxa esquerda, mas fora também na partida deste domingo. E a notícia mais grave, a informação que o Inter não queria confirmar, mas confirmou neste domingo, é a lesão grave em Bernabé. Sim, o lateral esquerdo titular do time do técnico Roger Machado teve uma lesão grau 3, confirmada neste domingo. Bernabé pode ficar até 2 meses afastado do futebol, afastado dos gramados, pode aí, quem sabe, atuar nessas oitavas de Libertadores, jogos marcados aí para o dia 13 e para o dia 20 de agosto. Pelo tempo dá para recuperar, mas é um jogador que mesmo após a parada para o Super Mundial ficará ainda alguns jogos de fora, visando o Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil. É um belo desfalque aí para o técnico Roger. Não sei se o Inter vai agir no mercado em busca de um outro lateral esquerdo, acredito até que não. O Ramon é o contratado para isso, para esse tipo de situação. Tem o Pablo também, lateral esquerdo da base, que vem treinando já entre os profissionais. Então, uma situação que preocupa bastante o Bernabé, que é um dos principais jogadores, até não vive uma boa fase, uma grande fase entre os principais jogadores do Inter, mas é um jogador que foi muito importante no momento bom, principalmente no início da temporada e na última temporada em 2024. Então desejo aí plena recuperação ao Bernabé e melhoras, que ele possa voltar logo aos gramados defendendo a camisa do Internacional. Vamos falar também sobre o time do Internacional que entra em campo neste domingo, jogo contra o Fluminense, mais que importante. O Inter precisa muito da vitória para escapar da parte de baixo da tabela, se distanciar da zona de rebaixamento e, quem sabe, começar a se aproximar dos líderes desta competição. O Inter deve ter algumas mudanças na sua equipe em relação ao time que enfrentou o Bahia pela Libertadores e se classificou. Ramon vai jogar na lateral esquerda, na vaga do lesionado Bernabé, por óbvio, e no ataque a tendência é de uma entrada do Vitinho na vaga do Gustavo Prado, embora exista também a possibilidade do Prado começar a partida desta noite. Estou colocando aí na tela para vocês o time praticamente confirmado com Antony, Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon, Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Vitinho ou
Gustavo Prado, perdão, o Wesley na esquerda e na frente o Borré, esse é o time do Inter, para esse último duelo antes da pausa para a data FIFA. Depois o Inter volta, joga contra o Atlético Mineiro em Minas, depois para de novo por um mês, férias para os jogadores durante o Super Mundial. Eu quero fechar esse vídeo falando sobre uma polêmica que a gente trouxe ontem aqui no canal envolvendo a seleção equatoriana e Enner Valencia. O Internacional se pronunciou também de forma oficial sobre esse tema, deixando claro e tomando uma decisão importante. O Inter entrou em contato com a Federação Equatoriana, voltando algumas casas para quem perdeu essa história. O Valencia, mesmo estando lesionado ainda, se recuperando de uma lesão muscular de grau 2 na coxa, ele foi convocado pela seleção equatoriana, que faz 2 jogos pelas eliminatórias agora no início do mês de junho. O Inter respondeu e entrou em contato com a seleção equatoriana, com a Federação do Equador, para tentar entender essa história. O Inter foi muito claro ao dizer que o Valencia não tem condições de jogo, que ele não pode entrar em campo, que ele não está apto a retornar, e o Inter ouviu da seleção equatoriana justamente aquilo que a gente havia trazido ontem, que o Equador convocou o Valencia principalmente pela sua liderança, que ele não vai entrar em campo e que ele vai ser acompanhado de perto, diariamente, por membros da comissão técnica do Inter e também do departamento médico colorado. Ou seja, o Inter, ouvindo a explicação da seleção equatoriana, acabou liberando o Valencia durante a data FIFA. Então o Valencia estará no Equador ou nos compromissos do Equador com a sua seleção. Não vai entrar em campo e vai ser bem acompanhado diariamente por profissionais do Internacional para seguir o tratamento enquanto está, digamos, entregue à sua seleção. O Inter faz essa concessão ao Valencia, mas vai vigiar de perto o atacante que ainda não está pronto para jogar, se recupera, como eu disse, de uma lesão muscular. Acho que o Inter resolveu de uma forma prudente essa situação, não cria um atrito com a seleção, com o jogador, com os fãs equatorianos e consegue também avaliar a situação do Enner Valencia. Não faria tanto sentido também o Valencia ficar aqui durante a data FIFA, se ele não pode jogar, se ele não pode treinar, pelo menos vai lá com a sua seleção, areja os pensamentos, a cabeça, pensa em outra coisa, quem sabe dá um ânimo aí pro Valencia voltar após a lesão com uma postura diferente dentro de campo, tendo mais participações, sendo um cara mais importante até para o Internacional e a sua torcida. É isso, pessoal. Volto amanhã, depois do jogo, porque o jogo é muito tarde, não vou trazer vídeo aqui tarde da noite para vocês, mas eu trago já durante a manhã algumas atualizações e algumas informações importantes sobre a partida de hoje à noite contra o Fluminense. Valeu! Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, eu volto num próximo conteúdo. Valeu e até mais!